Boa noite! Mais uma live, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar dos sintomas das crianças. Será que a sua família, será que a escola, será que a gente pode influenciar de alguma maneira para que essa criança se cure ou adoeça? Será? Daqui a pouco vai entrar aqui a Kátia, a Van, a Paula e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Quem já foi entrando, vai compartilhando, vai mandando aí para quem tem criança. Ih, dor de ouvido, dor de garganta, dor de barriga. Já vai compartilhando, tá bom? Eu vou esperar as meninas chegarem aqui e a gente já vai falar um pouquinho. Deixa eu colocar então os sintomas das crianças. Os sintomas das crianças. Será que existe um conflito emocional? Será? O que vocês acham? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo bem, Rita? Tudo bem? A Kátia já entrou. Ju, quem foi entrando aí, aproveita, vai compartilhando, curtindo, mandando muitos coraçõezinhos para todos vocês. Vamos falar um pouco dessa criançada aí que dá muita dor de cabeça pra gente, né? Muita alegria, mas olha, Oi. tudo bem, Kátia? Nossa, pensei que não ia conseguir chegar. O trânsito estava impossível, mas aqui estamos nós. E É aí, isso aí, firme e forte. tá lindona, gatona. Ó, o Ó, que o ó, brinco tô nos faz? gostando de até com brinco. E O aí, que o brinco não faz na vida da pessoa, né? é, beleza. E aí, tá muito frio aí, Kátia? Até que não. O inverno aqui tá. Eu não tô na Serra, eu tô em Floripa e Aham. o inverno aqui tá mais para Agradável. verão do que para inverno. Olá! Oi, Uhum. Maísa, tudo bem? Quem foi entrando já vai compartilhando. Tem até uma musiquinha que fala assim: criança não trabalha, criança dá trabalho. Jesus! Dá trabalho, Hoje, Kátia? olha, eu acho que dá mais trabalho a gente perceber que o trabalho que a criança está dando é consequência de alguns desequilíbrios do próprio sistema familiar, né? Então, É quando está verdade. muito desequilibrado, o trabalho que a criança dá é maior, né? E não é Nem só me para a fala. criança, né? Ajusta e dá tudo certo, né? Ajusta e dá tudo certo, respira, deixa a criança correr, andar de pé descalço, isso aí, ok, né? Agora não pode querer transformar o filho num marionete, É verdade. É né? verdade. Oi, Mar, tudo bem? Vou fazer uma pergunta. Se vocês acham que criança dá trabalho, vai colocando um joinha aí. Criança não trabalha, mas criança dá trabalho. Aliás, aqui em casa, eu brinco muito com a Serena, assim. Não vejo a hora de você crescer, minha filha, pra você lavar o banheiro. Ai, coitada da criança, né? Já vai jogando a criança pro trabalho. Só Eu acho come, brinca, importante gasta. eu acho importante esse ensinamento de você ser responsável pela limpeza do espaço que você ocupa. Eu acho que isso sempre foi uma, não é norma a palavra que eu quero dizer, mas um hábito na minha casa, onde todos fazíamos faxina juntos, Ah, que né? legal. É claro que você não vai botar uma criança de 4 anos para esfregar o chão, mas uma criança de 4 anos com duas mãozinhas e dois bracinhos já pode fazer alguma coisa, né? Que seja pegar o saquinho de lixo e levar até a porta, que seja.
né? Enfim, guardar os brinquedos. É Então, verdade. essa consciência de que o espaço que eu ocupo é responsabilidade minha e uma família ocupa uma casa. E a casa, então, é responsabilidade de todos, né? Isso é uma coisa que sempre funcionei desse jeito em relação aos meus filhos, né? Isso nunca fez com que eles deixassem de ser criança, mas fez com que eles entendessem a responsabilidade deles, né? Tirar um prato da mesa, né? Estender uma toalha, trocar a própria roupa de cama, lavar a própria roupa, às vezes, já quando é maior. E isso eu acho que é educar um ser humano, né? Isso. Porque eu fico, às vezes eu atendo algumas pessoas, acho super interessante, assim, mulheres, né? E que não sabem, entram num casamento assim, bem infantil, né? Sem saber cozinhar, sem saber cortar uma carne, mexer com frango, né? Tem nojo, né? Porque até então era a mãe que fazia, não sabe lavar uma roupa, né? Às vezes a máquina quebra. Às vezes, né, a sua auxiliar, a sua ajudante não vem, né? E você tem que fazer algumas coisinhas, né? Até hoje eu achei isso. Falei que eu quero um lixo desse para minha casa, não comprei ainda. Aquele que você passa a mão em cima assim e já abre a tampinha. Acho super higiênico. Acho muito chique, para falar a verdade. É muito pouco. Né? A Serena, ela tem uma dificuldade até de abrir o lixo, assim, para colocar. Ela não olha, sabe? Tem um nojinho das coisas, assim, impressionante. E desde pequena, quando ela tava, eu judiei um pouquinho dela. Eu tava tirando ela da fralda, né? E desde bebezinha ela tinha muito nojo. Isso foi ótimo, porque não ficava assada, nada, né? Mas assim, já ali nos últimos dias ali que aquele cocô não ia, aquele xixi não ia, eu tava ficando louca já. Eu peguei a mão dela, você fez xixi no chão, agora você vai limpar. E ela, ai que nojo! Ai que nojo! Eu morrendo de rir, limpando a mãozinha dela assim com o xixi, assim, vamos limpar, você não fez no chão? Tem que limpar, o piniquinho tá lá. Você não fez no pinico? Vai limpar o chão comigo. Ai, daí uns dias acabou o xixi no chão. Pois é. Isso foi uma forma que você descobriu de ensinar que, né, ela é responsável também pela sujeira que ela faz. E tá tudo Porque se a gente vai limpando, né, Kátia? Aí eles não. Pra eles tá tudo bem. Os meus dois filhos, desde pequenininho, já tinham a responsabilidade de arrumar a própria cama, de botar a roupa no cesto, e por aí vai, né? Eu acho que uma das coisas que está muito difícil de lidar hoje é pai e mãe, principalmente, deixarem com os filhos o que é dos filhos, né? E deixar filho crescer é dos filhos. Nossa. Porque a gente não vai estar aqui o tempo inteiro, né? Uma hora a gente tem que trabalhar, ou fica doente, ou sei lá, né? Nas melhores das hipóteses, eles seguem os caminhos, né? Seguem a vida, e aí chega para fazer uma faculdade, vai morar sozinho, e aí sofre, né? Aí aquela questão de fazer uma comida é muito pesada depois, porque aí nunca fez. Então, se vai aos poucos, isso vai entrando na sua vida, aos poucos. Claro que no comecinho eles vão reclamar, né? E a gente tem que dar uma insistida até boa, até. Né? Não, ó, roupinha aqui na roupa suja, roupinha aqui na roupa suja. Tem que fazer esse exercício. É como eu falei, né? Ensiná-los que eles são responsáveis pelo espaço deles, né? E são responsáveis pela limpeza e sim têm capacidade de fazer o próprio alimento depois de uma determinada idade. Isso não é você ser carrasco com seu filho, isso é preparar o seu filho para a vida, né? Isso mesmo. Paula, querida.
Deu Não dá tempo, Paula? vocês aqui, viu? Semana passada não consegui. Ai, como é bom. Verdade, verdade. Eu vou me posicionar diferente aqui, porque acho que estou muito alta, né? Tá Tá bom? ótimo, Tá bom? tá ótimo, Tá Vocês tá estão me bom. ouvindo ótimo. bem? Tá, Sim, o som tá... Sim, Ah, então tá sim, bom. tá ótimo. Muito bom estar aqui, desculpe meu atraso. Tem uma criança de 9 anos aqui também, que que me bom. pediu auxílio. Eu falei, ai, vamos rapidinho. Então, no meu caso, eu vou falar a respeito de criança e família, já de um olhar de mãe com os seus filhos criados, né? Ótimo. Meus filhos já não moram mais comigo já há bastante tempo. Minha filha está com 23, não mora comigo desde os 19, e meu filho está com 27, não mora comigo desde os 18. Então, e assim, o olhar que eu tenho hoje, enquanto terapeuta MPC, para a nossa história de vida, para a história deles, né, com tudo que eu vivi, me faz entender bastante o quanto a desarmonia no meu sistema acabou trazendo consequências para eles na época, e ainda são coisas que eles estão trabalhando hoje. Então, eu já estou vendo essa desarmonia já de um outro espaço, de um espaço de quem já passou, né? Onde esse ninho de criança pequena, de educação e de filho com dor de garganta, filho com dor de ouvido, já passou, e hoje aqueles acontecimentos que a gente viveu em relação a tudo isso, hoje eu consigo entender. Hoje eu consigo entender o porquê da dor de ouvido, o porquê das pneumonias. Hoje eu olho para aquela época dos meus filhos e entendo. Na época eu achava que era só uma virose, era só uma dorzinha de garganta e por aí Não vai, é né? fácil. Não é fácil. Critica, aqui tem algumas perguntas aqui. A Rita está falando, os meus desde pequeno ajudam e fui até criticada. Ok, né? É assim, críticas podem acontecer a qualquer momento, tá tudo bem, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. E o que importa é que a logística da sua casa está indo bem, que essas crianças estão indo para a vida, né? Depois acho que você escreveu, hoje todos crescidos sabem se virar em qualquer situação. É isso, né? É irem para a vida. Gente, eu não sei vocês, assim, eu tenho para mim que eu acho que assim, quando a Serena for para a vida, né, a questão da faculdade, a questão, eu acho que para o pai isso é dever cumprido, um alívio, um sossego, né? Quando você vê uma criança pegando uma fruta, a primeira coisa para mim foi a mamadeira. Ela segurando a mamadeira para mim. Então, assim, você tira um peso das costas, porque não é fácil criar criança, não vem com um coraçãozinho, né? Não vem aquela coisa de romance, de novela, é você descabelado e a criança mamando, tentando segurar a mamadeira da hora. Então, assim, quando ela segura, quando ela se vira, você fala, né? Nossa, posso sentar um pouco também. Então eu acho fenomenal a gente jogar essas crianças para o mundo mesmo. E é o que a Kátia falou. Não vem com bula, não vem com receita, né? A gente erra pra caramba. Mas hoje você vê que entre erros e acertos eles foram para o mundo, né, Kátia? Estão no mundo. Uma coisa que pode parecer um pouquinho mórbida até, que eu vou falar agora, mas eu tenho, claro, se eu faltar, se eu morrer hoje, eles vão continuar a vida, sabe? Isso, Claro, vai ter o sofrimento da perda da mãe, vai ter, mas não existe a dependência. Eu não tenho 2 adultos dependendo de mim. Uhum. E a sensação que eu tenho que
a forma como muitos jovens estão vivendo hoje é uma forma de ainda dependência dos pais. Existem muitos jovens adultos, e não digo só dependência financeira, não, né? Existem mães que acham que ser uma boa mãe é fazer tudo pelo filho. Mas o dia que essa boa mãe falta, o filho não sabe fazer nada. Então, ser boa mãe e ser bom pai é mostrar o caminho. E o caminho para o filho é a vida. É o equilíbrio, né, Paula? Entre dar e você não teve tudo, mas você quer dar tudo, né? A Amanda falando que não vai entrar, gente. Ela tá com muita dor de ouvido, que não está aguentando. Vamos ver esse ouvido aí, Wanda. Melhoras aí. Vamos ressignificar isso aí. Eu percebo muito acontecer o seguinte. Muitos pais chegam com a queixa seguinte: você é terapeuta, eu preciso levar meu filho. Eu digo, qual é a queixa? Ele é hiperativo, ele é difícil, ele isso, ele aquilo, a criança. E aí nós vamos conversar, entender, ver o que está acontecendo. Alguns pais, ok, realmente eles conseguem entender ali, né, o que está acontecendo, o que está causando esse sintoma na criança. Outros têm muita dificuldade em aceitar que eles precisam mudar algumas coisas. E é o que nós sempre falamos aqui, que é o ambiente. No caso da criança, geralmente é o ambiente externo, é o ambiente familiar, é o ambiente externo da criança. É o que está acontecendo, o que aconteceu perto dela, o que ela percebeu, o que ela sentiu entre os pais, algo. Não necessariamente que ela tenha visto ou ouvido, mas ela sentiu, está sentindo. E, então, eu percebo muita dificuldade nesse ponto, dos pais compreenderem que são eles que precisam fazer alguma mudança. Então, é importante, quem for pai e mãe aqui, refletir. Porque o meu filho é assim. Não, cuidado com é assim. E determinando isso para a criança. Você é muito devagar. Você é muito atrapalhado. Você é muito barulhento. São afirmações pesadas. Isso pode ser apenas um sintoma ali de uma coisa que está acontecendo. É para chamar atenção para algo que precisa ser olhado, cuidado, mudado. Porque, como na live, né, os sintomas das crianças, e é uma forma de chamar atenção para alguma coisa. Então, mesmo que seja um sintoma comportamental, uma mudança de comportamento, mas pode ser um sintoma físico, como as meninas estavam falando aí, né? A dor de garganta, a dor de ouvido, dores, questões físicas, o xixi na cama, fora da idade aí que é mais comum, né? A dificuldade do desfraude, então, do desmame, tudo isso, a dificuldade do aprendizado da fala. Então, aí vem a questão aí, muitas vezes transgeracional também. Então, não entendi. O amor cego. O amor cego, exatamente. Então, são coisas... essas lives são para a gente abrir um pouquinho aí, sair da caixinha um pouquinho e tirar tanto peso da criança, porque é mais fácil eu colocar na criança, dizer que é característica da criança, isso pronto. É um problema da criança. E não queria olhar para outras questões que estão mais
mais profundas ou até são anteriores à criança, né? Você está vendo o comentário da Van aí? Sim, sim, sim. Eu estava vendo também, tá super interessante, né? Nossa, é a minha criança falando que está aqui. Essa dor eu só tinha quando criança. Então vamos escutar essa criança, Van. E a Maísa também falou, meu filho semana passada estava com dor de ouvido, no ouvido direito, comecei a pesquisar, achei o que causou aquela dor de ouvido. Como o corpo bota para fora os sentimentos. Exatamente, o corpo, ele responde a todos os acontecimentos emocionais, né? E a criança, por ser, na verdade, não ter tantas ferramentas como um adulto, né? Por exemplo, o que eu chamo de ferramenta, né? Para quem não entende do método, poder entender com mais facilidade. Uma coisa, como já aconteceu comigo, né? O meu filho, elevador comigo, tinha um homem nesse elevador, o meu filho falou, mãe, não gostei dessa pessoa. Ou seja, essa criança não tem essa ferramenta que nós adultos temos, né? Não vou falar na cara dele que eu não gostei, ou de reagir a alguma coisa, né? Ou de, ao invés de reagir, não reagir e agir. Nós adultos temos isso, né? O nosso córtex, ele está já bem desenvolvido, então a gente tem essas ferramentas internas. A criança não tem. A criança, ela está em desenvolvimento, ela está em formação. Então, muitos acontecimentos, ela simplesmente vive, ela simplesmente bota para fora. E o corpo dela responde com muita facilidade, com muita rapidez. Né? Ela não tem filtro, digamos assim. Ela não tem camadas. Nós temos camadas. Essas ferramentas são muitas ferramentas, ai, está me faltando a palavra, como instrumentos de proteção, né? Formas de proteção que a gente usa. E a criança ainda está aprendendo, mecanismos, obrigada, Flor. E a criança ainda está aprendendo isso. Né? Então, assim, os pais que têm filho com dor de garganta, por exemplo, né, recorrente, perceba se o seu filho está podendo falar realmente o que quer. Perceba se você não é um pai ou uma mãe que diz, fica quieto, menino. Para de falar besteira, menino. Perceba. Perceba se quando ele esteve na escola, se na escola ele pôde expressar o que quis. Quando foi, de repente, sofreu bullying de algum amiguinho. Perceba se você para ouvir o que essa criança tem que dizer. Né? Ou, ainda mais, perceba se você está deixando de falar algumas coisas e essa criança está percebendo e através dela, né, ela vai acabar representando essa sua dificuldade da sua fala. E às vezes acontece isso também. Quando se tem criança muito pequenininha, recém-nascido, ele vai reagir conforme a mãe agir. Se a mãe é ansiosa, vai ser uma criança ansiosa, nervosa, agitada. Se a mãe é tranquila, vai ser uma criança mais tranquila. A mãe vai falar, nossa, é um anjinho, dorme a noite inteira. São espelhos. As crianças são o espelho da casa. São o espelho do sistema. Nós vemos muito isso com os medos, né, das crianças. Quanto que pegam esses medos dos pais. Total. O pai ou a mãe que tem medo, a criança vai sentir isso. Quando a mãe
tá naquele processo de levar a criança para a escola no início e ela tá sofrendo com aquela dor no coração. E aí ela acha que ela vai enganar a criança falando, ah, a escola é legal, mas por dentro ela tá morrendo. Cada vez as crianças vão para a escola mais cedo, né? É. Então, a criança vai sentir o que a mãe está sentindo, né? Não são as palavras, né? São os sentimentos. É o que a mãe vibra. Exatamente. E é bem interessante como nós vemos isso. Exatamente. Eu tenho meu filho e a minha sobrinha da mesma idade, eu vejo, estou bem em contato com isso. Ele tem os amiguinhos e tal. É muito interessante. Como que é rápido para manifestar o sintoma e como é rápido também após o trabalho do MPC, que é o que mais eu tenho usado, né? Floral também. Floral é muito rápido para as crianças, né? Incrível. É. Meu filho, ele tinha medo do escuro, foi poucos dias. Mamãe, pode Que lindo. Claro, tá ruim a conexão da Grazi, tá travando direto. Grazi, você tá aí? Hello? Terra chamando. Estão me escutando? Eu tô trocando de lugar, tô vendo se resolve aqui. Só Jesus, a gente arruma tudo e dá fuá. Faz parte, né? Faz parte. E tem uma outra coisa que eu estava pensando aqui, que nós fazemos muitas vezes, assim, bom, tal coisa não foi legal comigo quando eu era criança. Então eu vou fazer o oposto, que eu acho que vocês estavam falando alguma coisa disso. Tudo bem eu querer fazer diferente, desde que não seja por rebeldia, revolta, sem esse sentimento de negação. Exatamente. Não, se eu compreendi, ok, meus pais tinham esse conhecimento, entenderam assim, para eles era assim que funcionava, não sabiam fazer diferente. Gratidão por eles serem meus pais, terem me dado a vida, por tudo que eles me deram. Eu posso fazer algumas coisas que eu, afinal, senti com aquela experiência algumas coisas. Estudei, adquiri alguns outros conhecimentos. Eu posso fazer diferente sem carregar aquela dorzinha ali daquela criancinha vítima, porque senão não vai funcionar bem. Se eu continuar carregando aquilo, não vai funcionar bem aquela minha estratégia de fazer diferente. Eu vou estar carregando um peso em cima disso. Exatamente. Concordo, meninas. Além de você estar carregando, botando um peso, você está negando a si mesmo, e se você vai se negar, você acaba perpetuando isso também, né? Porque a partir do momento que eu não faço uma coisa ou outra por rebeldia, eu estou negando a atitude de pai e mãe. Estou julgando pai e mãe. Se esse julgamento acontece em mim, eu não me aceito porque eu não aceito pai e mãe. E isso acontecendo vai reverberar também nos meus filhos. Exatamente. Se eu acho que pode falar. Pode falar, Adriana, pode falar. Eu acho que todos nós, não sei, tá? Vou generalizar agora. Não tenho muita pesquisa sobre isso. Tenho mais atendimento sobre isso. E a minha vivência. Eu acho que em alguma parte da nossa vida, a gente dá essa negada. Eu acho que é como se que a gente quisesse sair fora. Né? Porque eu acho que assim, a vida não é perfeita. Nossa família não é perfeita. E em determinados momentos, eu acho que na adolescência, quando a gente começa a se achar a gente... Né? Porque aí a gente quer muito negar essa origem, quer sair fora, quer ter essa rebeldia, né? Eu acho que
é uma fase complicada para o adolescente, que ainda não é adolescente, não é criança, né? Essa fase é tão engraçadinha, porque ainda quer aquele mimo, mas também quer ir para o mundo. É uma fase difícil, né? Eu vejo para o adolescente. E é grande, não pode ir no brinquedo, mas nem é tão grande assim que possa fazer algo sozinho, né? Já dá para ir numa festa, tal. Então eu acho que é uma fase difícil mesmo. Então todos nós passamos por isso. Então eu acho que isso também faz parte do amadurecimento. Porém, conheço pessoas que vivem uma vida assim nessa dinâmica adolescente, nessa negativa, né? Não consegue pular esse degrau. É até engraçado, né? A pessoa retruca, briga, a pessoa começa a falar, você fala, será que ela não está percebendo que ela não saiu dessa fase? É super interessante, né? Mas uma coisa eu vou te falar, Grazi, esse olhar que nós temos hoje, né, que nós aprendemos com o nosso estudo, com os nossos processos, é um olhar nosso de terapeuta. Se você Sim. olha 99,99% das pessoas que não têm esse estudo que nós temos sobre sistêmica, né, sobre o transgeracional, sobre a importância de honrar pai e mãe, as pessoas negam sim e vivem uma vida de negação, a grande maioria. Uhum. Eu conto nos dedos as vezes que eu ouvi de alguém que eu estava atendendo que não, meu pai e minha mãe fizeram o melhor que eles puderam. Olha, se eu atendi 2 pessoas até agora que eu ouvi isso, estou sendo exagerada. É quase generalizado. Todo problema do mundo está acerca de pai e mãe, né? Impressionante. Assim. Sim, mas ontem mesmo só um pouquinho, Paula, só concluindo, eu vi uma live da Marcela Leal, se eu não me engano. Ela estuda o livro, ela ensina sobre o livro Um Curso em Milagres, é bem interessante a visão dela, né? Que nós somos filhos de Deus e viemos aqui, sim, nós temos tudo, é muito próspera, né? Digamos assim, essa fala dela. E falando justamente a respeito de pais e filhos, né? E existe essa necessidade de culpabilização dos pais, isso falando já a um nível de humanidade, porque é muito difícil crescer. É muito difícil você trazer para você a responsabilidade de ser adulto ou de ser um ser, né? Então, eu preciso culpar alguém por eu ser assim. E jamais vou admitir que eu sou assim por escolha minha. E existe também, ao mesmo tempo, um movimento do pai e da mãe, dos pais, que aí a gente vai ter que entrar um pouco nessa conversa de ego, né? Dessa coisa do ego de tipo assim, saiu de mim, quem manda sou eu. Eu alimento, quem manda sou eu. E aí isso já passa do limite de você educar e orientar um ser para a vida. E aí é óbvio que quando isso já passa do limite, a resposta desse filho vai ser, eu não quero ser assim. Uhum. Só que hoje nós estudamos e nós sabemos que eu apontar para o meu pai e para minha mãe e falar eu não quero ser assim, é a mesma coisa que apontar para mim mesmo e dizer, eu não presto. É a mesma coisa que passar cola também, né? E a gente entra aí num ciclo de desarmonia, nessa hierarquia, nesse sistema, a gente entra nesse ciclo de desarmonia onde tudo fica uma bagunça. Onde você casa com a sua mãe, onde você casa com o seu pai.
né? Onde a criança está se metendo no que pai e mãe tem que fazer. Onde a criança de 6, 7 anos diz assim, eu quero que o papai fique com outra mulher, eu quero que a mamãe se separe do papai. Onde a mãe pergunta para os filhos o que eles acham que ela tem que fazer em relação a casamento. Quando eu tinha 9 anos, o meu pai veio me perguntar se eu queria ganhar uma boneca ou se eu queria que eles ficassem juntos. Que situação. Entendem? E assim, muitos pais deixam os filhos se meterem na família, se meterem no que é de pai e mãe, no casal. Aí cresce, meu pai se separou porque eu optei, né, por essa situação. Imagina, né, o que uma criança de 9 anos vai opinar? Nada, né? Ou uma mãe que fica ali, que diz que está aguentando o marido, que ela não suporta por causa dos filhos. Dos filhos, também. Uma que coisa coloca agora... os filhos também ali como os responsáveis pelo sofrimento, por ela ter que aguentar aquele sofrimento. Muitas vezes em atendimento eu escutei a seguinte frase: eu não sei como a minha mãe aguentava meu pai que bebia ou meu pai que traía, e eu sempre dizia para ela se separar. A gente até brigava por isso. Para tudo. Quem é você para dizer para sua mãe, que é a grande, a adulta, que existia há muitos anos antes de você, o que ela deve ou não deve fazer? Que quando casou você nem existia, né? Se casou, era bebezinha. Você não estava nem aí para ajudar na escolha. Olha, eu queria que alguém tivesse olhado para mim quando eu tinha meus 16, 17 anos e tivesse falado exatamente isso que a Kátia falou agora. Quanto desequilíbrio no meu sistema eu teria evitado. Eu também. E eu não tive ninguém para olhar para mim e dizer qual era o meu lugar. E eu ficava nessa tecla. E eu sei, hoje eu sei o quanta terapia foi preciso para compreender isso e me colocar no meu lugar. Às vezes, nós ainda temos que parar, olhar, opa, deixa eu voltar para o meu quadrado aqui. Isso. Em várias situações. Em relação aos sintomas físicos essa semana, e interessante, porque você falou nesse tema, né, Grazi? E justo essa semana, não me perguntem por quê, eu lembrei de uma internação que eu tive com pontada de pneumonia. No velório do meu avô. Olha que interessante. Ô, Kátia, você era criança boazinha? Você era aquela criança boazinha? Eu era. Gente, é muito difícil ser uma criança boazinha. Porque a criança boazinha, ela não é boazinha porque ela... Tá tudo bem. Porque tá tudo bem. Ela é boazinha porque ela não quer que as coisas fiquem ruins. Então, olha a responsabilidade que a criança boazinha traz para cima dela. Eu não posso piscar, porque se eu piscar, minha mãe vai brigar. Eu não posso me machucar para não dar trabalho. Muitos anos de terapia. Mas eu lembro que enquanto meu avô estava internado, tinha uma festa da igreja do lado do hospital e eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos, e eu e meus irmãos ficamos nessa festa enquanto a minha mãe estava no quarto com o meu avô. Eu acho que devia ter algum adulto também. Eu acho que eles não iam deixar só as crianças ali soltas, né? Então, eu não tenho essa lembrança. Mas eu lembro que no meio dessa festa, tipo quermesse, eu ouvia os berros do meu avô.
E eu lembro do sofrimento da minha mãe pela perda do pai, pela iminência da perda do pai. E o grande medo de morte que ela sentia. E por amor à minha mãe, os meus pulmões foram afetados. O medo de morte. Um grande medo de morte. E depois de um tempo, eu ainda tive bronquite. Até uns 7, 8 anos eu tive bronquite, depois desse evento. Né? Olha para você. E depois desse evento, foi depois desse evento que eu comecei a ter as primeiras lembranças de iminência de separação dos meus pais. Uma coisa atrás da outra, hein? Exatamente, uma coisa atrás da outra. E para a criança, separação é morte. Então, É a mesma coisa. atenção aos pais que têm crianças com rinite, crianças com bronquite, crianças com asma. Quais são as separações que essa criança está passando ou medos de separação que essa criança está passando? Ou que os pais estão passando. E a criança está sentindo, está absorvendo. Que foi no meu caso, a minha mãe passou e eu, por amor a ela, trouxe isso para mim. Né? Eu lembro do velório do meu avô e eu lembro que eu fui internada no velório do meu avô. Pode ser também, né, aquela avó querida que ajuda a cuidar da criança, que tá velhinha, tá doente, todo mundo acaba falando, tá chegando no fim, logo ela não vai ter mais aqui. E a criança tá ouvindo, né? Às vezes não tem mesmo, a situação é essa. Não tem como mentir para a criança. Mas aí vale a pena olhar, ter um cuidado especial, uma conversa, explicar para a criança de uma maneira que fique mais fácil para essa criança entender, que fique mais leve. Né? Tem todo um cuidado especial, porque nós adultos já passamos por muitas coisas, já estamos, né, mais racionalmente conformados com isso. Nós temos ferramentas, né, para nos defendermos desse tipo de situação. Criança não tem. Ainda não tem. E tem muito aquela questão, tá lá assistindo televisão, não tá prestando atenção no que a gente está falando. Não tá, viu? Né? Mas então a gente não presta atenção, muito... Mesmo que a criança realmente não esteja prestando atenção, também existe o campo vibracional energético, que isso, gente, não tem como negar. E a criança é uma esponja limpa, pura. Essa questão de esconder, de não falar, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa melhorar bastante. Esse medo de conversar com a criança. Claro que a gente pode usar palavras, desenhos, outras coisas que podem ajudar, mas a criança ela não pode mais ficar à deriva da família, né? Uma separação, um desemprego, falta de alimento. A criança ela tem que participar do que está acontecendo ali. Tem que ser amparada, tem que ser informada, tem que ser... Não adianta você falar assim, não, eu vou dar tudo para ela e não vou comer. Não adianta. Porque você está dando, mas ela está percebendo que a casa não está em equilíbrio, né? Esse campo morfogenético que a Kátia falou, não tem como fugir disso. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente informar. Achar que a criança, mas vai perder a inocência, tadinho. Eu acho que, de uma maneira, né? É claro que vai sofrer com morte, com alguma questão, com necessidade, vai sofrer. Mas, assim, é melhor sofrer e devagarinho ela ir assimilando isso, né, Kátia? Eu acho que se vai assimilando, isso vai calando no coraçãozinho. Então, assim, a primeira dica eu acho que é importante que nós estamos falando fale para a criança. Nem que seja dormindo, nem que ela esteja dormindo, fale para ela o que está acontecendo ali. Não deixa ela fora. Ela faz parte da família. Escute a criança, que é uma coisa também que a gente não escuta.
Ah, mãe, tô nervosa, tô ansiosa, tá muito agitada. Olhe para a criança e escute. Perceba, né? Não só a voz, mas a expressão do corpo, as doenças, esses sintomas. Quando você começa a perceber isso na criança, isso é escutar. Isso é ver a criança. É olhar para ela e entender. Peraí, problema de pele? Pele é o quê? Onde pega. Problema de ouvido é onde escuta, né? Garganta, o que fala. Então, assim, é muito simples. Basta a gente parar um pouco e tentar entender o que está acontecendo aqui, qual situação aconteceu, ou na escola, com os mais velhos, né, um pouquinho mais, que já foi para a escola, na gestação. Então, assim, eu acho que falta este olhar mais para as crianças. Vi casos de crianças abusadas que os pais não acreditavam que a criança estava sendo abusada. N casos. Peraí, gente, a criança não vai falar que está sendo abusada à toa. Eu já Né? perdi as contas dos atendimentos de situações assim, que eu já atendi. Né? De mãe olhar e falar, simplesmente ignorar que aquilo estava acontecendo. Eu não estou julgando a mãe, não cabe julgamento, tá? Não. Algumas simplesmente não conseguem agir de outra maneira. Olhar para aquilo, isso. É duro demais admitir uma coisa dessa. Dói demais. Mas para quem que fica sofrendo isso anos, é bem pior. Então a gente que está tendo essa noção da vida, né, olhando as coisas aqui. Por exemplo, vamos falar de menstruação. Né? Hoje em dia, a minha filha, por exemplo, ela entra no banheiro comigo. Então ela já sabe o que é um absorvente, desde bebezinha. Desde bebezinha. Então, minha assim, gata aí eu preciso esperar isso acontecer, ou ela me ver, isso ser um impacto, né? Nossa, quanto sangue! Peraí, mas não dói, é tranquilo, filha. Né? E não ficar também, ai, tô morrendo perto da criança. Oh, céu, esse negócio, né? Então, assim, a gente começar a ter essa noção que eles são ouvidos. Eles estão ali, o ouvidinho tá escutando, tá recebendo. A pele, o corpo, tá captando. Então, comecem a melhorar esse diálogo em casa. Eu acho que é uma dica bem legal, assim. Melhorar esse diálogo, eu acho que ajuda. Mesmo que não seja com a criança. Com o adulto, com você com você. Né? Ah, eu gosto de trabalhar é bom. Né? Ai, tá faltando dinheiro. Como a gente... Ai, olha, não vai dar pra comprar, eu tô com pouco dinheiro. Não é isso. Não, hoje não é dia de comprar, né? Hoje não é dia de comprar brinquedo. A gente vai no centro hoje, eu falo pra Serena. A gente vai no centro, pode comprar uma besteirinha. Aí a gente, não, essa besteirinha hoje não, essa besteirinha aí é super cara, é uma besteirinha. Vamos comprar esmalte? Pode comprar um esmalte. Tem dia que eu falo, não, hoje não vai dar, entendeu? É simples assim. Estamos com pressa, hoje a gente não vai para isso, hoje a gente vai para comprar, sei lá, comida. Né? Então eu determino, hoje é para isso, não é porque tá sem dinheiro. Tá, né? Então, assim, a criança ela absorve essa coisa. Nossa, minha mãe tá pobre, então não posso comprar isso? Então, assim, é esse diálogo que a gente tem que começar a ter, esse nosso, treinar o nosso ouvido para o que a gente está falando. Eu acho que isso é muito importante. Obrigada. Pode falar, Kátia, depois eu só queria botar um parênteses aqui, só uma observação que a Grazi falou, né? De trazer a criança, de contar para a criança, fazer ela não participar, mas estar, não ficar escondendo e deixar tudo, né, nebuloso para a criança, né? Mesmo que seja dormindo, falar. Só queria botar aí um parênteses, que quando está acontecendo uma separação, ou quando existe traição, ou quando o pai está, enfim, bebendo muito, o que as mães fazem? Falam mal do pai. Aí já... Então, esse falar tem que partir de um lugar onde tem coisas que são de adultos, sim, e são do casal, sim,
que o que deve chegar na criança é: papai e mamãe estão passando por um momento que não estão conseguindo se entender, ou papai e mamãe não querem mais morar juntos, né, num caso de separação, ou mas isso é da mamãe, isso é do papai, isso não é seu. Isso. Nós te Papai e a amamos. mamãe não querem mais morar juntos e não é por culpa sua. É uma decisão do papai e da mamãe. Você continua sendo amado, você continua sendo aceito. O que que você está fazendo aí? Você está incluindo, está mostrando, está desvendando, né? Essa energia densa e pesada, onde a criança está vendo, sim, ela sim, sente que está acontecendo alguma coisa, né? Então, você está esclarecendo isso para a criança, porque quando você deixa a criança no meio do que é nebuloso e ela vê o pai indo embora, ela vai achar que a culpa é dela. Então, quando isso se clareia, quando essa nuvem sai, ela vai sentir pelo pai ir embora, óbvio. Isso talvez seja algo que no futuro ela vai precisar, mas ela vai saber que não é culpa dela. Ela vai saber que papai e mamãe, no nível casal, isso não me pertence, papai e mamãe não se gostam mais, papai e mamãe querem se separar. Não por culpa dele. Então, sim, falar, mas ter essa percepção ou buscar auxílio em um terapeuta de como deve ser esse falar. Vocês concordam, meninas? Muito, 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 Eu muito. passei por uma separação, né? E meu filho era pequeno, mas já entendia, assim, o que estava acontecendo. Não era bebê. E eu dizia, assim, que o papai e a mamãe estavam tendo dificuldades de se entender, que às vezes nós temos mesmo dificuldade, um não está compreendendo o outro, não está tendo muita paciência com o outro, e que é ruim ficar discutindo, ficar brigando, que fica um ambiente chato, é desagradável para todo mundo. Então, que o papai iria morar em outra casa, mas que nós iríamos continuar tendo uma relação de amigos, de amizade, porque nós íamos continuar sendo uma família. E ele era o nosso filho, e ia continuar o papai e continuar a mamãe. Só não ia o papai e a mamãe serem casal, namorados, né? Para entender-se. Iam ser cada um na sua casa como amigos. E que não tinha nada a ver com ele, que ele ia ter 2 casas, né? Aquela coisa. No começo ele ficou meio assim, depois ele começou a gostar da ideia. E aí ele ia passear com a mamãe, depois ele ia passear com o papai, ele começou a passear um pouco mais. Ganhou mais sorvete, porque ganhava com um e ganhava com o outro. Isso não quer dizer que ele não tenha sentido, ele sentiu. Pouco depois, ele já vinha tendo, porque, claro, para chegar no ponto de uma separação, o casamento já tinha os problemas, a criança já vinha sentindo. E depois da separação, ele chegou a fazer cirurgia da adenoide, das amígdalas. Na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então seria bem diferente, mas enfim, tá tudo certo. E ele sentiu. Mas eu acredito que se não tivesse sido conduzido da forma que foi, teria sido muito pior. Né? Ele não teve, assim, grandes mudanças no comportamento. Que ele sentia, às vezes, quando o pai dele se mudou de cidade, mais pra frente. O pai dele é bem presente, então aí teve uma dificuldade maior por conta da logística, mas que agora está bem resolvido. Mas ele sentiu, porque afinal, ao invés do pai pegar ele 2 vezes na semana, ainda final de semana, cada 15 dias, demorava às vezes 20 dias. Então, para ele se sentiu um pouquinho, mas também nada grave. E ele chegou, nós levamos ele na psicóloga na época da separação, falamos, acho que vamos levar para um acompanhamento, para ver
como que tá sendo isso para ele? E eu lembro que a psicóloga falou, nossa, eu nunca vi uma criança levar tão numa boa separação assim, ele me explica, ele conta, ele fala. Quer dizer que ele não sentiu? Não. Sentiu. Ainda teve, depois que passou o tempo, ele dizia assim, que o mundo, olha como são as crianças, era mais colorido antes. E que de repente ficou menos colorido. Ai, meu Deus. Imagina, né? Aí fiz algumas técnicas, trabalhei aí algumas cenas e usei as ferramentas, daí eu já tinha conhecimento das terapias. Mas e pra mãe escutar isso é pesado, hein? Nossa, tem que ser forte. A mãe que é terapeuta, ela vai lá e ressignifica. A mãe que não é terapeuta dá uma caixa de lápis de cor. E foi floral, foi, né, várias conversas, olho no olho, eu vejo você, exercício de constelação. A gente vai, né? E assim, ele falou que aos poucos o mundo dele foi voltando a ficar colorido novamente, sabe? Então, nós vemos como funciona isso. Como funciona. Ô, Grazi, você estava falando da criança, às vezes... Eu lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu era criança, que eu achei que tem muito a ver. Porque você falou que às vezes a criança não está entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Então, por exemplo, alguém vai viajar e vamos supor, teve um acidente e faleceu e a criança escutou isso. Aí, no outro momento, o pai chega e fala que vai ter uma viagem a trabalho. E a criança associa, ela já acha meu pai não quer. Então, explicar, olha, papai vai trabalhar assim, assim, ou então quando aconteceu alguma coisa mais, por exemplo, televisão, a gente acha que as crianças não estão dando prestando atenção. E fica passando um monte de tragédia. Imagina a cabecinha deles. Se é algo que você comentou e percebeu ali, você vai explicar para a criança. Mas se é algo que ela escutou lá e você nem percebeu, como é que você vai explicar? E eu lembrei de quando eu era criança, teve um aniversário meu que minha mãe ia fazer na escola para mim. E ela então combinou comigo, falou, olha, eu vou levar um bolo, refrigerante, docinhos, tudo. E provavelmente na hora do intervalo, que era geralmente a hora que fazia o aniversário, aí você vai lá no outro prédio, pega seu irmão, pra ir cantar os parabéns pra você. Eu fiquei toda, né? E eu não falei pra ninguém, porque vai ser surpresa pros meus colegas. E chegou o intervalo, recreio, nada da minha mãe. E ninguém da escola falou nada. E eu fiquei sozinha lá no recreio, no canto, ficava olhando para o portão da escola. E nada, e nada. Eu sei que eu comecei a chorar, porque eu pensei, a minha mãe esqueceu de mim. Ai, meu Deus. Aquilo foi tão forte para mim que eu pensei que meu mundo desabou, sabe? Assim. Só que as pessoas perguntavam o que era que eu tinha e eu não falava, porque eu pensava, que vergonha, como que eu vou falar que é meu aniversário? Minha mãe não trouxe minhas coisas e eu tô aqui chorando. Olha o mico. Ai, que dó. E aí, depois que acabou o recreio, que estava na aula, me chamaram que minha mãe tinha chegado com as coisas. E eu com aquela cara toda inchada de chorar. E já fui lá achando que já ficou abandonado. Aí assim, foi engraçado, porque eu acho que eu nem tinha falado sobre isso com a minha mãe. Eu acho que ela nem sabia que eu tinha chorado. Eu nem sabia. Esses dias eu lembrei e falei, ela, ai meu Deus, mas foi a mulher do bolo que atrasou. Eu falei, eu não sei, eu não sabia. Pra mim, você tinha esquecido. Aí você vê a importância de informar a criança dos acontecimentos. Claro que não dizendo teu pai não presta, ele tá com outra mulher, eu tô indo embora. Não, mas coisas estão acontecendo e o que você está percebendo é fato. Se alguém tivesse chegado e falado assim, olha, sua mãe mandou um recado, que a vai atrasar, mas vai chegar, tá? Fica tranquilo. Pronto. Mas não tinha essa logística de contar para a criança. Não tinha, sabe?
Não tinha essa obrigação de informar a criança, né? Não tinha isso. E olha que você é bem mais nova que eu e já não tinha. Né? Isso é muito recente, essa questão de peraí, vamos abaixar o olho da criança. Eu sou bem mais nova. Eu sou bem mais nova, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 40, cara. Nossa, corpinho de 15! Arrasou! Mesmo assim é bem mais nova. Mesmo assim é bem mais nova do que eu. É bem mais nova que eu. Eu também, ué. 6 Agora anos você vai de ter que falar, Grazi. Diz aí, você está com quantos anos? 46. Eu pensei que você era muito mais nova que eu. Não, tamo junto. Tamo aí, ombro no ombro. Junto não, ombro no ombro não, Flor. Eu já virei boa ideia, já virei cachaça. 51. Só Jesus na causa. Mas, de qualquer maneira, né, abaixar no olho da criança, olhar no olho, eu acho super importante. E só para fechar esse ciclo de falas aí, uma fala que eu acho importante também é: você não é obrigado a me fazer feliz, né? Que eu acho que é super importante. Você está protegido, né? Para o seu filho, né, Paulo, que passou por isso. Separou, mas você não tem obrigação de fazer a mamãe feliz. Você não é o namorado da mamãe, porque eu vejo muitas pessoas. Agora ele é o meu parceiro. Agora ele é o meu companheiro. Cuidado, seu filho não é seu companheiro, nem seu parceiro, não tem obrigação nenhuma de fazer você feliz. Aí vem aquela criança que é muito quieta, muito calada, quer fazer as coisas certinha, quer ser o perfeito, né? O quanto isso é bom para a mãe não sofrer, para a mãe não chorar, né? Então eu acho que é muito importante você chegar para o seu filho e falar isso, olha lá. Você não tem obrigação de fazer o papai e a mamãe feliz. Nós já somos inteiros, somos os grandes, somos fortes, estamos aqui para te proteger. Você pode fazer as coisas erradas, você pode, sei lá, né? E a gente vai te amar mesmo assim. Pode tirar nota baixa. A Serena sempre vem com essa pergunta. Mãe, mas se eu tirar nota baixa? Sempre vem. Eles sempre estão perguntando, gente. Dê brecha e a criança vai falar. Né? Ô mãe, mas se tirar nota baixa, você vai gostar de mim? Eu falei, te amo, minha filha, do jeito que vier. Né? Então, tem assim, uma coisa nessas falas. Tem uma coisa nessas falas que eu acho que os pais não se dão conta do peso que carrega. Muito peso. Porque é muito comum você ouvir uma mãe falar para um filho: você é minha vida, você é tudo na minha vida, você é tudo para mim. Isso. A mãe acha que está ali mostrando para o filho o tamanho do amor que ela sente por ele. Só que não. Você imagina o que é na cabeça de uma criança sentir que se ele falhar ou se ele faltar, a mãe vai sofrer e morrer, no sentido de: se eu sou tudo para minha mãe, eu não posso jamais fazer nada contra ela. Eu tenho que ser perfeito. Não posso porque eu errar. não quero ver a minha mãe sofrendo. Você é minha vida. Você percebe o tamanho do peso que tem essa frase? Você é minha vida? Eu não tinha pensado. Eu chamo a minha filha de vida. Não, vida, mas não dizer que ela é a sua vida. Ela é uma vida importante. É a vida que você e seu marido fizeram até aí. Eu sempre reforço. Quem é primeiro, né? Papai, mamãe e depois ela. Eu sempre reforço isso. Eu sempre falo, quem você ama mais? Quem você ama? Falar que a sua vida... mas falar, por exemplo, se você falasse que a sua vida que seria pesado, mas nesse caso, vida. Uma vida, né? Que você criou. Você junto com a vida. Aí não acho que seja pesado.
Ou quando os pais vêm com aquele... eu tive filho para cuidar de mim quando eu for velha. Nossa, meu Deus, isso é triste. Então, você tem a obrigação, porque eu te dei a vida. Nossa, é outra coisa pesada também. E existem essas falas, e falas que vêm desde uma criança. Agora, você imagina o peso que é numa família para uma criança lá no interior, quando se tinha muitos filhos para ter mão de obra. Filho era sinônimo de mão de obra. Sim. Né? E as meninas para ajudar a mãe, os meninos para ajudar o pai. Para ajudar o pai. Né? Ok, é o funcionamento do clã, a gente entende que é o funcionamento do clã, né? Mas ainda assim esse clã é feito de seres, de pessoas que sentem, né? Então assim, é muito comum eu atender as pessoas mais velhas que não conseguem sentir pai e mãe, porque essas pessoas foram criadas para ser mão de obra na família. Né? Ou crianças para cuidar dos filhos, né? Ou para cuidar dos irmãos, ou percebe? Então, assim, existe esse vazio muitas vezes, né? E o não preenchimento e a não autovalorização, né? Ô, Kátia, falando um pouquinho de hierarquia, né? Vamos... os mais velhos, os mais novos, essa questão de irmãos. Tomar muito cuidado. Hoje eu ainda vejo muito isso. O mais velho cuidando do menor, tendo essa obrigação, esse peso. Se ele cair, a culpa é sua. Se alguém machucar ele, a culpa é sua. Né? E ainda é uma criança, por mais velha que seja, cuidando de uma outra criança. Pode acontecer isso? Pode. O mais velho ele pode colaborar com a casa. Porém, ele está só com a obrigação. O que ele ganha? Né? Às vezes o mais velho ele só tem a obrigação, mas ele não ganha nada em ser o mais velho, em ajudar. Não, porque você é o mais velho, você vai cuidar dos seus irmãos. Ok, eu até cuido, mas peraí, o que eu ganho com isso? Ele tem que ganhar com isso, porque a obrigação não é dele, a obrigação é dos pais. Esse mais velho, por exemplo, ele pode ganhar um presente e os outros dois não ganharem, né? Porque você é mais velho, você cuida dos seus irmãos. Então hoje você escolhe o restaurante, então hoje você escolhe onde a gente vai almoçar, onde a gente vai passear. Hoje eu vou fazer o prato primeiro para esse filho, depois para o segundo e para o terceiro. Ah, Gra, mas da onde você tirou isso? Né? Ó, gente, perceba. Quando nasce o primeiro filho, os pais não sabem muito, né? Nem trocar uma fralda. Então, esse primeiro filho é como se ele fosse um... laboratório. Um laboratório, isso. O segundo, quando vem, já é muito mais fácil. Então, graças a esse filho, o segundo pegou a família num momento melhor, já sabe cuidar, já é tudo mais fácil. E o terceiro é mais fácil ainda. Então, assim, tem que valorizar essa grade na família. Tem que valorizar. Tem que colocar isso em prática. É muito pesado para o primogênito, que não é pai, ele é uma criança, ter que ocupar esse lugar de pai. Então, assim, gente, prestem atenção. Isso que a gente está falando é muito importante. Tem crianças com depressão, com ansiedade, se cortando, se matando. Então, assim, por causa de pequenos detalhes. Então, assim, já no seu limite é uma criança e tem 500 tarefas para fazer. Ok, ele pode até fazer, ele tem que dar conta. Tem muita criança que dá conta. Ah, porque eu, quando era criança, eu dava conta de tudo. É verdade? Eu percebo aí quantos remédios você toma hoje. E a pressão alta, como é que tá? Mandou notícias? Né? E a pressão alta, como é que tá? Mandou notícias? Então, pois é, né? Então, assim, não é porque você fez, que você foi criada desse jeito, que você passou por isso, que você pode fazer o mesmo. Eu apanhei tanto, vou dar uma chinelada nesse. Ok, mas e aí? O que ele tá ganhando com isso? Só apanha? Só sofre? Peraí, vamos olhar para isso?
Será que dá para fazer sem bater? Será que dá para bater menos? Será que dá para estudar um pouquinho? Vamos entender esse filho, conversar, ter diálogo? O mundo evoluiu, né? As questões evoluíram. Hoje tem psicóloga, terapeutas a serviço de todos. Não é uma coisa que era só para o top que poderia ter esse acesso a livro, à internet, a uma live dessa. A Paula caiu. E Paula caiu. Então, assim, vamos amadurecer. Se até hoje eu só espanquei esse filho, porque eu também fui espancada, como seria você, a partir de hoje, sentar com esse filho? Fazer diferente. Porque a gente não tem como desouvir. Não tem. Se você escutou isso hoje, pode ser que sirva para você. Né? Você está levando o seu filho porque ele está com ansiedade, no médico, tomando um monte de remédio. Talvez o que ele queira é um pouco de atenção, um pouco de carinho, um pouco de colo. Né? Porque ele não sabe expressar isso de outra forma, não sendo reagindo e agindo do jeito que ele faz. Isso, gente. Assim, então é lindo, é maravilhoso essa maneira de você olhar para as crianças. Precisa de tempo, paciência, nem sempre a gente acerta, mas precisa parar e olhar, porque as crianças estão doentes. As crianças estão doentes e não é remédio somente que elas precisam. É muito mais amor, carinho, atenção, ouvido, né, amparo. Né? Pega o seu filho de 17 anos, adolescentão aí, bota ele no colo. Ele quer carinho, ele quer abraço, ele quer atenção, ele quer ser ouvido. Né? Tá, Gra, mas não dá mais, ele não quer mais. Eu sei. Perder o laço é difícil, não é fácil recuperar, mas você é mãe, né? Você é pai, você é avô, você é avó, você é a tia que cuida, você é o tio que cuida. Olhem com carinho para essa criança. Não tem como escapar disso. Você é o grande. Se não for você, não vai existir outra pessoa para fazer isso. Então, faça. Faça o bem a essa pessoa, né? Eu acho que a gente vem no mundo... Tenho certeza que a gente vem no mundo para ajudar o próximo. Né? Se a gente olhar a natureza é assim. Tudo que gira, né, ao redor da natureza, a água, olha quanta água tem para a gente poder tomar. Né? A chuva que molha as plantas que dão frutos para os pássaros, todo mundo se doando, os passarinhos cantam, né? Então, assim, tanta doação no mundo e você precisa fazer o bem para o seu clã, para o seu legado, para que amanhã ou depois essa plantinha possa florescer a sua vizinhança, você vai ter um filho assim, fenomenal para casar com uma outra pessoa e fazer ela muito feliz e ter outras crianças. Então, assim, gente, cuidem. E agora, não deixem para amanhã. Esse seria o meu recado para hoje. Corram, porque as crianças estão doentes por falta de carinho, de amor e de atenção. Muita atenção. Ai. Eu quero também dizer o seguinte, mesmo quem não tem criança e tal, esse assunto é para todos nós, que todos nós temos uma criança dentro de nós e em muitos momentos nós nos deparamos com comportamentos, atitudes que nos remetem a essa nossa criança. Quer ver uma hora que a Tata, isso? TPM. Fica irritado, fica tudo incomoda. Aí hoje eu acordei com o TPM e eu olhei para mim e falei, meu Deus, que criança ferida é essa aqui hoje? Parou! E aí, é importante nós termos essa consciência, porque nessa hora eu ri de mim. Se chega, já deu, tá tudo, né? Sou adulta agora. Eu não preciso continuar manifestando esse comportamento. E falando dessa questão da hierarquia, do lugar de cada um, ontem foi até engraçado, uma hora que a minha mãe me chamou reclamando do meu pai, que ele queria comer tudo que estava lá na mesa e tal. Mas o que eu faço? Não é só isso, não para, isso que eu olhei para isso. O seu marido?
Deus, o que eu faço agora? E ele olhou e começou a rir. Então eu voltei para o que eu estava fazendo, bem livre, leve e solta. Então é muito bom, porque em outras situações, assim, eu já cheguei lá, eu já falei para ele, o que você está fazendo? Olha só, e tal, já me meti, agora eu não quero mais esse lugar, porque não é o meu. Então, nós, como adultos, precisamos compreender isso. E em que momentos eu estou deixando aquela dor da criança? Em que situação que eu estou vivenciando aqui que, de repente, vem uma rebeldia, uma revolta, uma irritação que me remetem àquela percepção que eu tive quando era criança? E uma outra coisa que eu lembrei, enquanto vocês estavam dizendo aí, dos pais, que muitas pessoas, a maioria diz que realmente já relata o problema, a dificuldade que tem. Poucos dizem que está tudo bem, mas mesmo esses que racionalmente, hoje como adultos, dizem que a relação com os pais é ótima, quando criança tiveram uns momentos de percepções dolorosas. Esses traumas, que podem não parecer hoje coisas graves, podem ter desencadeado um programa biológico de sobrevivência que você sente o sintoma hoje e você não imagina, não associa com aquilo que aconteceu. Então, não quer dizer que só quem tem dificuldade de se relacionar com os pais é que vai ter problemas hoje. Isso podem ser percepções lá da infância. Hoje está tudo bem, mas você sentiu e aquilo fragilizou o seu tecido. E essa percepção vem acontecendo ao longo da sua vida, fragilizando cada vez mais, e você está aí com sintomas. Exatamente. Então, fica a dica aí para todos nós. Bom, já que estamos nossas crianças. Exatamente, já que estamos nas dicas, eu quero pegar o gancho, então, desse pai que bate porque apanhou. Essa foi a forma que ele aprendeu, que isso é educar, racionalmente falando. Essa é a forma que ele justifica a atitude, né? É assim que se educa. Mas, para além disso, esse pai que bate é a criança que apanhou. Esse pai que bate é a criança ferida que está ali fazendo alguma coisa com aquele trauma das surras que ela levou. E quando a gente fala em ciclos de trauma, esse trauma muitas vezes é vivido novamente nos ciclos de memorização celular, para você justamente conseguir fechar esse ciclo e sair do trauma. Então, esse pai que bate é um pai que ainda está tentando sair daquela dor. Que ainda está tentando fechar o seu ciclo e conseguir liberar aquela energia que foi acumulada e fixada nele lá atrás, naquela criança, naquele trauma. Então, pai que bate no filho, olhe para si e busque em si essa cura. Porque às vezes tem até a intenção de fazer diferente, até pensa, poxa, eu queria ser um pai melhor. Mesmo entrando nessa linha da rebeldia, né, que a gente falou lá no começo, né, de não... E aí a gente veio com toda a história de não negar pai e mãe para não negar a si mesmo. E às vezes, mesmo com essa vontade de fazer diferente, essa pessoa não consegue. Isso está muito lá dentro. E é aí que nós podemos ajudar a fechar esse ciclo de trauma. Que não é o racional, não é a intenção, né? Porque de boas intenções, nossa, eu mesma vivo
sabe, no meu caminho, dizendo, ah, eu vou conseguir agir assim, eu vou... Mas, gente, tem hora que não vai. Mas é tentativa, né, Kátia? É tentativa. Pode Eu ser percebo tentativa, que... mas tem hora que não vai. Né? Você vai acordar de TPM, Paula falando, ah, não, o próximo mês eu não vou ter TPM. Não é bem Não assim, é. a gente sabe disso, gente. É. Né? Então, se você está vendo que isso está acontecendo, se você está vendo que essa sua... Porque a reatividade, na verdade, é uma atividade novamente de um trauma. Você está reagindo novamente àquilo lá. E são gatilhos que te trazem para esse lugar. E são inconscientes, e são profundos. E existem formas de você liberar isso. Né? Então, além de olhar para o seu filho, se questione se você quer realmente perpetuar isso no seu clã, esse ciclo de surras, esse ciclo de menos-valia, esse ciclo de desvalorização do ser que você está criando e educando. Se a sua resposta é não quero continuar, eu quero curar isso, então olhe para dentro, então venha para dentro. Então, vai lá naquela criança. Vai lá naquela criança. Olha para o seu pai que batia em você e veja que ele também trouxe a criança dele naquele momento. Aquela mesma criança que apanhou. Aquela mesma criança que não sabia para onde correr. Aquela mesma criança que trouxe na raiva a forma de sobreviver. E se você não consegue sozinho resolver essa criança, procure ajuda. Nós somos uma forma de ajuda. Existem milhares. Mas faça o movimento para acolher esse menino, essa menina que tem esse sofrimento. Perfeito. Porque o seu sistema já veio desequilibrado. Você pode evitar que ele continue assim. Dói. Que o seu neto passe por isso, né? Dói fazer o filho sentir dor. Não é fácil para um pai que bate. Não é fácil para um pai que bebe. Não existe bandido e mocinho. Existem seres feridos que estão reagindo do jeito que conseguem, estão sobrevivendo do jeito que conseguem. Preciso olhar para isso rápido, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar a diminuir o trauma do mundo. Né, menina? E aí, Paula, mais alguma coisa? Finalizamos por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer